4. Hoje nós estamos encerrando a exposição desse livro. Nós vamos ler todo o capítulo 4 nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Somente até aí a leitura. Não há mais texto para nós, então finalizamos aqui a leitura. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Ó Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor que foi lida, vai ser exposta nesse momento, e que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, enquanto nós meditamos nela. Fala conosco, Deus, e que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, que através da Tua misericórdia e graça o Senhor possa me usar, Deus, em nome de Jesus, e que eu seja fiel a ela. Que eu seja fiel à Tua palavra. É o que nós pedimos ao Senhor, oramos nesse momento. Agradecidos, Deus, ó Pai, por tudo que temos aprendido nesse livro. E agradecidos já por aquilo que iremos aprender, Deus, ó Pai, nesse momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Então nós chegamos ao final desta nossa série. Foram 5 mensagens. E espero que, assim como eu, você tenha sido desafiado a entender um pouco mais e a conhecer um pouco mais do nosso Deus. O final desse livro é um final que talvez para muitos daqui seja desconhecido. Talvez seja um final bem desconhecido para você. Pode ser que você ache que o livro terminava com o Jonas arrependido pregando em Nínive. Talvez tem muitas pessoas que acham que a história de Jonas acaba ali. Jonas se arrependeu, pregou na cidade, todo mundo se converteu e o livro terminou com todo mundo feliz para todo sempre. Talvez tem pessoas que vão achar que a história de Jonas acabou na baleia ou no peixe. Espera aí, mas há mais história de Jonas depois da baleia ou depois do peixe? E sim, há mais um pedaço dessa história que termina aonde nós estamos. E enfim, chegamos ao final do livro. Um final talvez menos notado de toda a Bíblia, mas apesar de nem ser tão notado assim, é um final surpreendente, é um final misterioso
e cheio de lições para as nossas vidas. E diante disso, eu gostaria de meditar com você sobre esse tema, de o reflexo do eu. Gostaria de desafiar você a olhar agora para esse livro como um espelho e tentar enxergar aspectos da nossa vida dentro desse livro, no encerramento de todo esse livro. Como nós fizemos durante todos os capítulos, eu gostaria de trazer algumas características do capítulo de número 4. O capítulo de número 4 é um encerramento muito misterioso. E essa é uma característica do livro de Jonas, e é uma característica do capítulo de número 4. Uma característica muito interessante, porque quando se termina o livro, não sei se para você ficou essa impressão agora, não parece que está faltando alguma coisa? Não parece que esqueceram de imprimir o resto do livro? Será que não tem mais 2, 3, 4 versículos para a gente encaixar aqui? Porque parece que acabou. E aí? O que aconteceu? O que aconteceu com Jonas? Qual é a resposta para a pergunta? Será que eu não posso ter misericórdia? Qual é a resposta para essa pergunta? Não sei se você já se perguntou isso. Eu me lembro que quando eu li esse livro pela primeira vez, eu fiquei sem entender. Eu falei, mas cadê o resto? Aonde a história de Jonas terminou, que eu não sei. Porque parece que a história ficou sem fim. Né? Uma história sem fim, como aquele livro. Parece que não tem final essa história. Então, é uma pergunta sem resposta. Será que ele se arrependeu? Será que Jonas respondeu para Deus? Ou será que não respondeu? Ao final da narrativa, a figura de Jonas, ela surge talvez de uma forma meio vilanesca aqui. Parece que Jonas está terminando como o vilão da história, como o cara mau de toda a história. E às vezes a gente se pergunta o porquê de tudo isso nas Escrituras. Ele parece com raiva porque Deus salvou uma cidade de aproximadamente aí umas 600 mil pessoas, que era mais ou menos a população aqui de Nínive. E parece que ele ficou com raiva, então não se sabe o que aconteceu depois com essa cidade, o que aconteceu depois com Jonas, mas como o livro existe para nós, nós temos uma grande evidência histórica. Que evidência histórica é essa? O livro existe, ele está diante de nós. Nós acabamos de ler esse livro. Então nós podemos chegar ao entendimento de que Jonas ele se arrependeu posteriormente. E uma grande prova do arrependimento de Jonas é que Jonas ele confessou o seu pecado. E ele não só confessou o seu pecado diante de Deus, ele está confessando o seu pecado diante de nós aqui, nesse momento. Ele confessou o seu pecado diante do seu povo, nesse momento. Ele confessou o pecado diante de milhares e milhares e milhares de pessoas. É uma grande prova de arrependimento, quando uma pessoa confessa o seu pecado. Foi uma das perguntas que eu fiz para a Rebeca aqui. E Jonas, ele confessou o seu pecado publicamente, historicamente. O pecado de Jonas está confessado diante de nós. E aqui, Jonas, ele encerra com um foco totalmente no Senhor e não nele mais. Não mais na sua desobediência. Ele confessou o seu pecado. E confessou aqui todo o seu drama, toda a sua birra diante de Deus e diante das pessoas. A prova desse arrependimento é que ele registrou aqui para nós, de maneira clara. Mas, contudo, a gente não pode deixar de negar e de enfatizar que o livro parece que ele terminou em aberto. E para nós, diante então desse pecado confessado de Jonas, para nós chegamos à conclusão de que o livro ele terminou em aberto porque ele deseja que os seus compatriotas, os israelitas, assim como ele era, totalmente nacionalista, totalmente ideológico nos seus pensamentos, ele queria que os seus compatriotas israelitas respondessem esse questionamento implícito: será que Deus não pode ter compaixão dos pagãos, assim como ele teve compaixão de nós? É a pergunta que Deus fez para Jonas. E Jonas agora transmite essa pergunta para os israelitas.
Será que Deus não pode ter compaixão dos pagãos? E a pergunta agora fica para nós: será que Deus não pode ter compaixão de outras pessoas? É a pergunta passada por bastão para nós também hoje. Então a ideia é que essa resposta seja dada pelos israelitas e seja dada por nós como igreja do Senhor. Será que Ele não pode demonstrar a sua compaixão por quem Ele quer? Será que Ele não pode demonstrar a sua compaixão por quem lhe apraz? Para aquele que talvez eu e você consideramos como injustos de receber misericórdia e favor de Deus? Será que Ele não pode? Será que Ele não pode expressar? Então o livro, ele se encerra dessa forma. E eu gostaria de destacar aqui algumas questões. Esse livro, ele tem uma divisão que provavelmente na sua Bíblia está dividido dessa forma, do verso 1 até o verso 5, e depois do 6 até o verso de número 11. E eu vou seguir essa divisão dentro da exposição nossa aqui essa noite. A primeira parte aqui que nós podemos perceber, e eu gostaria que você voltasse sua atenção agora por esse livro, é que nós vamos ver do verso 1 ao verso 5, Jonas mais uma vez agindo como um bebê chorão. Uma pessoa que reclama o tempo inteiro. Logo no início nós já percebemos que do ponto de vista de Jonas, Deus estava errado. Totalmente errado. Perceba o texto. Com isso, desgostou-se Jonas o quê? Extremamente. E ficou irado. A ideia do desgostou-se aqui, no hebraico, quer dizer justamente a ideia de que Deus estava errado, equivocado, extremamente equivocado, extremamente errado aos olhos de Jonas. A atitude de Deus foi uma atitude errada para Jonas, equivocada para Jonas. Deus não poderia agir como ele agiu. E isso irou Jonas. Isso deixou Jonas bravo com Deus. O Senhor fez errado. O Senhor agiu errado. O que Deus fez para Jonas era mal. E por isso Jonas se desgostou extremamente com Deus. Ele não admitia que Deus fosse misericordioso com aqueles pagãos. Isso não entrava na cabeça de Jonas. Jonas não conseguia assumir essa ideia de um Deus misericordioso com aqueles que ele odiava, com os inimigos do seu povo. Porém, apesar da ira de Jonas, e é interessante que às vezes quando a gente fica irado, às vezes a gente deixa de orar. Não sei se você já passou por isso. Às vezes você está muito bravo. Você fala assim: eu não vou nem orar porque eu estou tão bravo que Deus nem vai me ouvir. Jonas aqui pelo menos agiu o contrário disso. Ele estava muito bravo. E ele orou com Deus. Mas a oração de Jonas foi como alguém tirando satisfação com Deus. É como um pai que precisa agora corrigir o filho. Diz assim: olha, vai para o seu quarto que a gente vai conversar. E aqui é Jonas, no caso, chamando Deus para essa conversa. Vem cá, Deus, a gente precisa conversar. Você precisa corrigir as atitudes que você fez errado. E a ideia é justamente essa. O diálogo aqui inicial de Jonas e Deus é justamente esse. Ele ora ao Senhor, ele volta a sua oração até Deus, e nessa sua oração a gente percebe o grande problema de Jonas. Como eu já disse aqui outras vezes, o problema de Jonas não era um problema sociológico. A gente percebe isso agora. O problema de Jonas não era com Nínive. Não, o problema de Jonas era com Deus. Ele estava irado com Deus e com as atitudes desse Deus, com a forma como esse Deus tratou aquela cidade. O problema de Jonas era teológico, não era sociológico, não era um problema da sua raiva com aquela cidade, não. Por essa oração a gente percebe que a raiva de Jonas se deve ao fato de ele ser contra quem Deus é. Deus, eu sabia, veja a oração dele. Eu sei que o Senhor é bom e que o Senhor perdoa, por isso eu estou com raiva. Eu sei quem é o Senhor. Essa é a oração dele. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse. Estando eu ainda na minha terra, por isso me adiantei fugindo para trás. Porque eu sabia, o Senhor é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. Por isso eu estou com raiva. O meu problema é com quem o Senhor é,
Na ideia de Jonas, Deus não deveria ser dessa forma. Na ideia de Jonas, Deus deveria ser um Deus irado com aqueles que atacam o seu povo. Na ideia de Jonas, Deus deveria ser um Deus bravo, que destrói aqueles que Jonas considerava os seus inimigos. Esse era o Deus na concepção de Jonas. Esse era o Yahvé na concepção de Jonas. O problema de Jonas é com quem Deus é. Eu sabia que o Senhor perdoaria esse povo. Eu sabia que o Senhor é misericordioso. Eu sabia que o Senhor perdoa. Por isso eu estou bravo. Por isso eu estou bravo. Aqui a gente percebe mais uma vez que Jonas estava se contentando também com sua morte. Lembra que eu disse, lá no capítulo de número 2, naquele momento que Jonas diz para os marinheiros, olha, me joguem no mar. Me joguem no mar, porque essa tempestade aí é por minha causa. Jonas sabia que aquela tempestade o mataria, e ele estava, vamos dizer, contente, no sentido de, tudo bem se eu morrer. Prefiro morrer do que ter que pregar em Nínive. E aqui a gente percebe mais uma vez Jonas almejando a sua morte. Eu prefiro estar morto do que ter que ver o Senhor agindo com misericórdia para com esse povo. Então me mate. Resolva esse meu problema. É o que Jonas diz para Deus. Me mate, tire a minha vida. Jonas diz para Deus o seguinte, olha, eu não vou suicidar. Eu não vou tirar a minha vida, então resolva o meu problema. Eu prefiro morrer do que viver. Eu prefiro estar morto do que ver o Senhor tendo misericórdia desse povo. O Senhor tendo compaixão desse povo. Então ali, assentado naquele camarote, aguardando talvez a destruição daquela cidade, passado ali os 40 dias, o profeta percebe que já não há mais sentido na sua vida. Talvez ouvindo o júbilo de Nínive, porque após os 40 dias eles estavam vivos. E toda aquela situação enchia o coração do profeta de ira, de raiva, de furor. Talvez ali com sede de sangue. Mas ele percebeu que já não havia mais sentido. Ele não conseguia se ver em um mundo de um Deus que frustraria as suas vontades. Ele não conseguiria viver em um mundo de um Deus que agia de uma forma diferente daquilo que ele imaginava. Jonas não conseguiria. Ele não suportava viver nesse mundo. Ele não suportava isso. E a resposta de Deus não vem em forma de condenação ou crítica ao profeta, mas sim ele faz uma pergunta ao profeta Jonas no verso de número 4. Ele diz o seguinte: Jonas, é razoável essa sua ira? Você encontra razão em estar bravo desse jeito? Você encontra razão, Jonas, em estar irado dessa forma? Há sentido em toda essa sua raiva? É como se Deus dissesse da seguinte forma: Jonas, está certo você ficar bravo, porque eu perdoei, porque eu abençoei pessoas que você não gosta. Está certo isso? Existe algum sentido para você ficar dessa forma? Ao ponto de desejar a morte, ao invés de ver pessoas se arrependendo e se convertendo? Há sentido nesse seu pensamento, Jonas? E qual que foi a resposta de Jonas nesse momento? Nenhuma. O texto diz então que Jonas dá as costas para Deus, ele procura um local, ali ele arma uma tenda, e ele se senta debaixo dela, à sombra, para ver o que ia acontecer com aquela cidade. A ideia que parece é que Jonas não entendeu muito o que Deus está querendo falar com ele. Parece que ele ainda tinha uma esperança de que algo aconteceria com Nínive. Então ele se afasta um pouco, arma uma tenda, se assenta debaixo dessa tenda e espera para ver o que aconteceria com Nínive. Então a primeira parte é essa, mostra esse bebê chorão, bravo com Deus, porque Deus o contrariou, porque Deus estava agindo
contrário àquilo que ele imaginava, às suas perspectivas sobre quem Deus era. Esse era o Jonas aqui mostrado para nós, nesses versos. E então nós chegamos à segunda parte, que mostra então esse Jonas como sendo um reflexo do eu, de quem nós somos, um nosso reflexo. Daqui em diante, nós iremos perceber então Deus tratando com esse nosso profeta, a forma como Deus trata com ele. O verso 6 diz que Deus fez crescer uma planta. Perceba o que o verso 6 nos diz. A gente não sabe que planta é essa. A gente não faz ideia de que planta é essa. E é interessante que a teologia, ela algumas vezes é interessante. Existem algumas coisas muito engraçadas na teologia. Do século de número 4, dois grandes teólogos no século 4 entraram numa disputa para tentar entender que planta é essa. E dois teólogos muito bons. De um lado a gente tinha Agostinho, e de um outro lado a gente tinha Jerônimo. Grandes pais da igreja, grandes exegetas, tradutores da Bíblia. Jerônimo traduziu a Bíblia para o latim. Agostinho também traduziu vários outros textos bíblicos. E eles não conseguiram entrar num consenso para que planta é essa. Agostinho traduziu essa planta nos seus textos como sendo uma videira. Até poderia fazer sentido, a videira ela tem folhas grandes, poderia fazer sombra para Jonas naquele momento. Jerônimo, por sua vez, ele já preferiu se referir àquela planta como sendo uma aboboreira. Muito comum também naquela região. Folhas grandes também. Há algumas versões da Bíblia que vão trazer até mesmo esse tipo de tradução, como sendo ali uma aboboreira, que crescia aos pés de Jonas e fez ali diante dele uma sombra. Mas enfim, não é necessário para nós descobrir aqui que planta é essa. Isso para nós não faz diferença nenhuma. Mas é interessante que houve essa grande disputa, mas que é bem irrelevante para nós. E o ponto é que estava quente em Nínive e cresceu uma planta, e essa planta projetou uma sombra em Jonas. E veja o que o texto nos diz. Perceba o que o texto diz para nós. Final do verso 6. Jonas, pois, o que o texto diz? Se alegrou em extremo por causa da planta. Perceba o contraste? Ele viu uma cidade e a atitude de Deus, e o texto diz que ele se desgostou o quê? Extremamente. E agora ele vê uma planta que cresceu, fez uma sombrinha para ele, e ele se alegrou o quê? Extremamente. Jonas parece meio bipolar, você vê? Ele vai de um extremo ao outro numa velocidade impressionante. Ele sai de uma ira extrema e vai para uma alegria extrema. De uma forma rápida. Eu não sei se você conhece alguém assim, que muda de humor. Tem gente olhando para a esposa, não pode. Muda de humor de uma hora para outra, rápido. Acorda falando bom dia e na mesa do café já está bravo. Jonas é esse tipo de gente. Jonas é esse cara. Ele sai de um extremo e vai para um outro extremo. Rápido. Uma plantinha, cresceu, fez sombra, e agora ele está alegre. E é interessante que é a primeira vez que o texto nos mostra Jonas alegre. Já reparou isso? Jonas presenciou o marinheiro sendo salvo. O texto diz que ele ficou alegre? Não. Jonas estava lá no mar, e ali Deus salva Jonas e o texto diz que Jonas ficou alegre? Não. Jonas vê uma cidade inteira se convertendo e o texto diz que ele ficou alegre? Não, pelo contrário. Agora uma planta cresce, faz uma sombra, e ele ficou extremamente alegre. Extremamente alegre. Pela primeira vez. E é interessante que a ideia desse alegrou-se em extremo é que Jonas estava cheio de alegria e cheio de prazer por causa daquilo que estava acontecendo. Ele não se alegrou com nada até o momento no nosso livro, mas aqui, de um extremo ao outro, ele agora está, por causa de uma plantinha, muito feliz, muito feliz. Jonas é aquele tipo de pecador, gente. Ele é aquele tipo de pecador
igual nós, sabe? Que ficamos felizes quando a bênção é para a gente. Que ficamos felizes quando a bênção ela nos favorece. E fica irado quando acontece com o outro. Jonas é esse tipo. Uma plantinha que o beneficiou, estou muito alegre. Mas quando ele vê Deus agindo em favor do outro, o seu coração se enche de raiva. Jonas é esse tipo de gente. Jonas, a gente percebe que ele se parece com a gente muito. Muito. Porque nós somos assim também. Por vezes, quando a coisa nos beneficia, a gente fica muito feliz. Agora, quando é com o próximo, a gente até dá um sorriso de canto de boca. Mas o nosso coração, ele não está alegre. O nosso coração, ele não está feliz. Jonas é esse cara. Jonas é esse tipo de gente. Quando me abençoa, quando cuida de mim, estou muito feliz. Agora, os meus inimigos, não faz isso. Não faz isso porque eu fico bravo. Esse é o Jonas. E irado na mesma proporção, você percebe? Percebe? Da mesma forma como ele ficou muito bravo com Deus. Porque Deus salvou uma cidade. Ele ficou muito feliz por causa de uma planta. O verso 7 e o verso 8 diz, continuando aqui a história da plantinha. O verso 7 e 8 ele vai nos dizer que veio um verme. E aqui, talvez, diante da região, provavelmente é uma espécie de lagarta, que é bem grande. Uma lagarta preta, peluda, que há muito naquela região, ali de onde ficava a Síria. E ela danificou a planta, e essa planta, então, secou. No nascer do sol, então, vem um vento oriental, diz o texto, e que deixou Jonas a ponto de desmaio. Estava desfalecendo, a ideia é isso. Estava quase desmaiando por causa daquele calor. E mais uma vez, Jonas se vê na sua crise de bipolaridade, ficando muito bravo e desejando a morte. O temperamento desse homem é muito estranho. Esse vento, ele é conhecido na região como o vento siroco. É um vento muito comum naquela região. E esse é um vento que vem do Oriente e ele carrega partículas de areia por onde ele passa. E ele traz um calor tremendo. E mais o sol daquela região. E Jonas então perdia ali as suas forças. Logo de manhã, ele experimenta então esse sol. O calor ele tornou insuportável. A sua plantinha de estimação estava morta. E além disso, talvez ouvindo a alegria da cidade de Nínive que tinha sido preservada. Jonas mais uma vez deseja sua morte. Mais uma vez ele prefere morrer do que viver. Mais uma vez ele se queixa de Deus: olha, minha vida não tem mais sentido. Não tem sentido nenhum. Até a noite anterior ainda tinha, a plantinha estava lá, mas agora não tem mais sentido. Queridos, o que nós podemos tirar de lições desse texto para nós essa noite? Em Jonas a gente percebe aquele padrão de pessoa que não sabe ser contrariada. A gente percebe esse padrão de gente. Jonas ele não sabe o que é ser contrariado. Uma pessoa que não sabe lidar com oposições. Uma pessoa que não consegue lidar com a vida quando as coisas não saem como ela quer. Jonas é esse tipo de gente que não sabe lidar com isso. Que não sabe viver com opostos. Ele não sabe. Não sabe lidar com diferentes. Tudo é motivo para ficar bravo. Tudo é motivo para jogar as coisas para o alto e desistir. Tudo para Jonas é motivo disso. Eu não aguento mais, quero morrer. Nasce uma plantinha, estou feliz. Morre a plantinha, não aguento mais, eu quero morrer. Ele não quer, ele não gosta de ser contrariado. Jonas, ele é o nosso reflexo. A gente não gosta de ser contrariado também. A gente não gosta de viver com pessoas diferentes. A gente não gosta de viver com oposições, a gente não gosta. Nós não gostamos. De dia após dia temos oposições. Jonas é o nosso reflexo. Por isso a resposta feita por Deus nos versos 10 e 11 não foram respondidas. O Espírito Santo, através do profeta, ele faz isso de propósito. E nesse diálogo, lá no verso de número 9, Deus pergunta: Jonas, é justo a sua ira, Jonas? E a resposta do profeta no verso 9, ele diz que sim, minha ira é razoável sim, Senhor. Eu tenho razão de estar bravo. Eu tenho razão de estar com raiva.
É como se Jonas dissesse o seguinte, aqui na versão Paulo César, Revista Atualizada, diz o seguinte: sim, é justa, eu estava tranquilo na minha casa, o Senhor me manda vir para cá, eu não queria vir para cá. O Senhor foi atrás de mim, quase destruiu um navio em que eu estava, eu caí no mar, quase morri, passei 3 dias na barriga de um peixe, estou fedendo vômito até agora. Preguei na cidade a um povo que não merece, e ainda por cima o Senhor não os destruiu. O Senhor me deu uma planta, só para tirar essa planta de mim de novo. Daí vem esse vento quente, tudo dá errado na minha vida. Não tem sentido eu estar vivo. Eu prefiro morrer. Há razão sim, Senhor, de eu estar bravo. Há razão sim, Senhor, de eu estar irado. E o verso 10 e 11, o texto nos diz: tornou o Senhor, tens compaixão da planta, que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu, noutra noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Será que eu, Jonas, não vou ter compaixão dessa cidade, uma vez que você teve compaixão de uma planta? Será que eu não vou ter compaixão de uma cidade? Essa foi a pergunta deixada por Deus. Você tem compaixão de uma plantinha, Jonas? Você tem compaixão de uma plantinha que você não teve trabalho nenhum com ela. Ela cresceu. Simplesmente cresceu. E você se alegrou extremamente com essa planta. A pergunta que fica para nós é: será que Jonas conhecia o seu Deus? A gente percebe que não. Jonas, ele não sabia quem era Deus. Por isso eu digo que o problema de Jonas era um problema teológico. Ele não conhecia o seu Deus. Jonas mostra como também eu e você temos dificuldades de entender quem é o nosso Deus, de saber como o nosso Deus ele age. Talvez o Deus que você conhece, ele é somente um Deus bravo e irado, como o Deus de Jonas. Pode ser que você tenha um entendimento errado de Deus por causa disso. Você acha que o Deus da Bíblia é iracundo, distante, cruel, por isso você tem até dificuldades de se aproximar desse Deus. Você olha os seus pecados, não, se eu chegar a Ele, Ele vai me dizimar completamente. Você não se relaciona com esse Deus. Ou você não se curva diante desse Deus. Porque na sua ideia, esse Deus é irado, bravo. Esse era o Deus na concepção de Jonas. Bravo, mas só com os inimigos dele também. Talvez o Deus que você conhece é o Deus injusto, que só sabe contrariar você. Esse é o Deus de Jonas também, na concepção dele. Talvez o seu entendimento sobre Deus seja de um Deus que, pela forma como Ele trata a sua vida, pelos seus sofrimentos que você passou, pelos períodos difíceis que você enfrentou, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelos seus problemas em casa, no trabalho, pelas suas dificuldades financeiras, pelas suas angústias e mais angústias que você tem vivido. Você diz: esse Deus é um Deus injusto por causa disso. Na concepção de Jonas, Deus era injusto, porque o contrariava em todo momento. Fugia das suas expectativas em todo momento. Talvez diante disso você pense que Deus não vem sendo nada justo com você. Não vem sendo nada justo com a sua vida. Mas eu queria que você entendesse, queridos, e lesse esse texto da perspectiva de Deus. E como Deus conduz todas as coisas para a glória dEle, para o louvor dEle. Veja o final da nossa história. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, verso 1 até o verso 4. É o final da minha história, da sua história, sendo narradas por Deus. Veja o que o texto diz. Apocalipse capítulo 21, verso 1 até o verso de número 4. Veja como a palavra do Senhor nos instrui e nos mostra quem de fato é o nosso Deus. Diz assim: vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe mais.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4, todos juntos, vamos lá? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É o que o texto nos diz. O que a palavra de Deus nos mostra, que Jesus, o nosso Deus, está conduzindo toda a história para o louvor de sua glória, e que culminará na vitória eterna do Cordeiro, e onde esses nossos sofrimentos passageiros, como diz o apóstolo Paulo, eles cessarão de uma vez por todas. Para nós entendermos quem é o nosso Deus, precisamos tirar os nossos olhos do que nos rodeia aqui hoje e entender para onde nós estamos sendo conduzidos por esse Deus. Para onde Ele está conduzindo a igreja dele. O Cordeiro venceu, a morte foi derrotada, a dor foi derrotada de uma vez por todas. Talvez o Deus que você conhece é o Deus que não perdoaria aqueles que você julga que não merece perdão. Talvez esse é o Deus que você conhece. Talvez seu entendimento sobre Deus esteja errado, devido a uma dor que você sofreu por causa de outra pessoa. E com isso, você não consegue perdoar essa pessoa. Jonas não conseguia perdoar Nínive. Ele não conseguia isso. E talvez você ache que aquela pessoa ela não merece a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E esta ira chega ao ponto de tampar os seus olhos, para que você possa perceber a profundidade da graça e da misericórdia de Deus. Jonas, diz o nosso texto, você tem compaixão de uma plantinha. Eu não posso ter compaixão de uma cidade inteira. Como essa pergunta, queridos, traz incômodo para as nossas vidas. Como traz incômodo? Como às vezes nos incomoda ver o Senhor cuidando e abençoando outras pessoas. Como às vezes a semelhança de Jonas, nós vamos de extremos, muitas das vezes nos preocupando com as coisas mais insignificantes, ou com aquelas que para nós deveriam ser secundárias, e não nos importamos com o que de fato deveria ser para nós importante. O que deveria ser importante para Jonas? A conversão de uma cidade. Para Jonas o mais importante era uma plantinha que tinha morrido. Como às vezes a gente vai de um extremo ao outro por questões insignificantes, como a de Jonas. Como às vezes para nós o arranjo de flor em cima da mesa da igreja, ele é muito mais importante do que o culto a Deus que acontece aqui nesse lugar. Como às vezes isso para nós é muito mais importante. Como nos dispomos muito mais compaixão a um cachorrinho, a um gatinho de rua, que às vezes uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de auxílio. Como às vezes a gente se preocupa muito mais com o animal do que com o próprio ser humano. Como a gente valoriza muito mais as nossas divergências, aquilo que nos separa, aquilo que nós temos de diferente, do que as nossas convergências, aquilo que nos une, que gera em nós comunhão. Como a gente valoriza muito mais o que nos separa, do que o que nos converge. Já reparou isso? A gente destaca muito mais aquilo que pode me distanciar do outro, do que aquilo que pode me aproximar do outro. E como a gente, por muitas vezes, somos muito mais tolerantes com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos amigos, do que tolerantes com as nossas esposas,
os nossos maridos, os nossos filhos. Às vezes somos pisoteados no nosso trabalho, mas chegamos em casa, talvez um simples grito de uma criança tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Uma simples discussão ou um arroz que não estava no ponto que você gostaria que estivesse, faz gerar um grande conflito dentro de casa. Mas fora, somos totalmente tolerantes a tudo. Jonas era esse tipo de pessoa. Valorizava muito mais aquilo que era irrelevante, aquilo que beneficiava ele, do que de fato aquilo que era importante, do que de fato a conversão de uma cidade. Em Jonas, nós nos percebemos cada vez mais. E nos esquecemos das palavras do nosso Cristo, que ali enquanto estava sendo crucificado, em uma das 7 palavras que ele profere ali naquela cruz, ele olha ali para os seus acusadores, ele olha para aquelas pessoas que o maltratavam, que cuspiram nele, e ele roga ao Pai dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que possamos, queridos, ser transformados pelo nosso Deus a cada dia. Que possamos, à luz desse texto, desse livro de Jonas, conhecer mais quem é o nosso Deus. Entender que nós amamos e servimos um Deus de compaixão, de graça e de misericórdia. E que Ele um dia teve compaixão, graça e misericórdia pela sua vida. Como Paulo diz, Ele nos deu vida sendo nós ainda pecadores. Ele não tirou o seu pecado para fazer de você um eleito. Você sendo eleito, Ele te deu vida. Você sendo morto dos seus delitos e pecados, podre, perverso, corrupto. E a graça de Deus nos transformou. Nos tirou, como a palavra nos diz, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Nós fomos alvos dessa graça e dessa misericórdia. E que nós possamos orar a Deus constantemente, para que essa graça e essa misericórdia de Deus se manifeste cada vez mais. Para que o nosso entendimento de Deus não seja de um Deus que age em conformidade ao nosso pensamento, às nossas vontades, mas que a vontade dele seja feita. E que nós venhamos nos adequar à vontade dele, não esse Deus se adequar às nossas vontades, ao nosso intuito de quem ele deveria ser. Mas que a gente venha entender que ele diz quem eu e você deve ser. É isso que ele faz. E que ele nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé. Convido o Ministério de Louvor aqui à frente. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção nesse momento.